Boa noite. Estamos começando mais uma live. Oi, filha. Então, vamos começar mais uma live. A live de hoje. Tô esperando aqui as pessoas entrarem. Patrícia. As pessoas vão começando a entrar pra gente começar a falar. Que linda essa pessoinhas entrando. Boa noite, gente. Vou colocar aqui o assunto da live, né? Emoções e gerência das mesmas. Como é que a gente pode, né, gerenciar as nossas emoções? Agora eu vou colocar aqui no fixar. Espera só um minutinho. Fixar comentário. Pronto. Então, gente, boa noite. A live de hoje, vou começar a falar. Esse assunto é um assunto que, assim, tá permeando aí, né, o mundo inteiro. É um assunto que diz respeito a todos nós. Quem não me conhece, eu sou Magda Baeta, psicóloga. Já atuo há um tempo aí nesse mercado de trabalho. E esse assunto das emoções, né, a gerência das mesmas, assim, hoje em dia, então, principalmente com tudo que nós estamos vivendo, boa noite para todos, assim, gente, fundamental a gente trazer para nós esse aprendizado. Quando a gente fala de gerência, quando a gente fala de administrar, quando a gente fala, boa noite, de conduzir, né? É a conduta. Como é que a gente vai conduzir as emoções na vida da gente? Porque elas nos traduzem, né? Na verdade, as emoções nos traduzem. Então, todas as emoções, elas são instintivas e elas têm uma função muito nobre nessa arquitetura mental. É como se elas fossem um embrião dos sentimentos. Então, a gente tem os sentimentos, que é o que a gente sente, e as emoções, a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra, tá? E as emoções, elas como se fosse esse embriãozinho daquilo que eu vou sentir. Só que elas são instintivas. A gente vai entender e compreender isso, né? E toda emoção dentro da gente, ela vai revelar algo a nosso respeito. Isso que é o mais, assim, importante da gente aprender hoje nessa live, né? O que as nossas emoções revelam a nosso respeito. Então, a gente tem assim, vamos entender. Emoções, aquele filme, né, que todo mundo já viu, e quem não viu, por favor, assista, que é o Divertidamente, aquele filme das emoções. Ele foi criado por neurocientistas e eles trazem 5 emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Existem alguns neurocientistas que trabalham com 8 emoções. A gente não vai falar dessas 8, não vai entrar nesse tão profundo assim, porque aqui a gente não tá aqui para ter aula e depois saber. Não, a gente tá aqui para compreender o básico, compreender como é que no meu dia a dia eu posso olhar para mim e, através das minhas emoções, perceber o que está sendo revelado a meu respeito. Então a gente tem que aproveitar que a gente está, né, nesse espaço que somos nós conosco mesmo. É óbvio que a gente também está dividindo esse espaço com algumas pessoas, mas é muito importante a gente ter essa percepção, esse conhecimento, ampliar esse olhar, ampliar essa ciência, né? Ciência no sentido de conhecer. Oi, gente. Como que as emoções, como elas se manifestam, de que forma que elas se manifestam, como é que a gente pode identificar essas emoções quando elas estão se manifestando. E além disso, que a gente vai identificar a manifestação delas, a gente reconhecê-las, identificá-las, dar um nome para elas e principalmente aprender a gerenciar. E quando nós aprendemos a gerenciar, boa noite, essas emoções, a gente vai
ter a oportunidade de revelar algo a nosso respeito, porque toda emoção revela algo a nosso respeito. Gente, isso é muito primordial que vocês saiam dessa live com esse conceito internalizado dentro de vocês. E a capacidade de vocês ir gerenciando, né, essas revelações, essas emoções que estão presentes em nós all the time, o tempo todo, né? A gente não sente várias emoções ao mesmo tempo, tá, gente? Uma emoção, ela vem por vez, mas elas podem se atropelar, elas podem camuflar uma ou outra, e é importante que a gente identifique naquele momento que a gente está sentindo. Até pra gente poder compreender e ir lá pra casinha dos sentimentos, né? Porque lembre que eu falei no início da live, as emoções, elas são como, elas são exatamente os embriões dos sentimentos. Então, o que é o embrião? É aquele serzinho que vai crescendo, que a gente vai nutrindo, que vai crescendo. Então, se eu começo hoje, a partir de agora, entrar nesse aprendizado de identificar, primeiro, saber o que significam as emoções, segundo, identificar as emoções, para depois aprender a gerenciá-las de uma maneira mais adequada, com certeza eu vou me expressar, porque a gente se expressa através do nosso comportamento, esses sentimentos de uma maneira muito mais nobre, muito mais adequada, muito mais equilibrada, muito mais assertiva. A gente ouve muito falar, né, gente, que as emoções, pessoas desequilibradas, pessoas são emocionais demais. O desequilíbrio se dá por uma falta de conhecimento, aliado uma falta de saber identificar qual é a emoção que está sendo expressada ali naquele comportamento específico, e também a partir do momento que eu identifico, reconheço, dou um nome, conceituo, eu vou aprender a gerenciá-las de uma maneira mais adequada, porque existem maneiras mais adequadas de gerenciar as emoções. E aí eu vou me tornando uma pessoa que eu vou voltando pro meu equilíbrio. Eu vou me desequilibrar, vou arrancar os cabelos de vez em quando, vou dar meus gritos, vou ficar, né, deprimida, vou ter todas essas sensações, esses comportamentos, essas manifestações comportamentais de atitude, porque é normal no ser humano. O que não é normal é o que a gente vê o tempo todo, que é a falta de gerência, a inabilidade de gerenciar. O que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que nós somos analfabetos emocionais, muito mais do que o intelectual. Então a gente é preparado para... Oi, filho. Tá travando? Pode ser o seu, porque aqui tá direitinho. Então dá uma saída e entra de novo, talvez ajude você, tá? Tô tentando ler aqui as mensagens e ajudar. Então, a gente é preparado desde pequenininho, dentro do sistema educacional, a aprender o quê? Conhecimento, a desenvolver o nosso intelecto. E a inteligência emocional, que todo mundo já sabe que existe, né? Que já tem de umas décadas pra cá. O Nilson tá falando que tá legal. Às vezes é o sinal mesmo. A inteligência emocional, que de umas décadas pra cá a gente vem aí com vários teóricos e cientistas falando bem a respeito, a gente vê um déficit muito grande desse conhecimento, da implementação desse conhecimento dentro dos sistemas educacionais também, óbvio, e na própria família da gente, óbvio, né? Toda forma de buscar um conhecimento, de trazer um aprendizado, né? Ele se dá quando a gente busca esse conhecimento e quando ele nos é oferecido. E a gerência das emoções é um conhecimento que tem pouca oferta aí nesses modelos mais tradicionais, mais de organizações. Mas tem muita gente aí competente trabalhando com isso, a gente trazendo essas informações aqui para nós, e a gente está aqui para falar um pouquinho. Então vamos lá. Então, emoções. Então, comecei a falar das emoções básicas. Então, a gente tem... Vamos falar hoje vamos ficar pautados nas 4 básicas, que eu gosto muito de falar delas, que é o medo, a raiva, a
alegria e a tristeza. Então, no primeiro momento, o que a gente tem que entender e conhecer? As emoções são básicas, elas nos estruturam, por isso que elas falam de emoções básicas. Se são emoções básicas e nos estruturam, elas nascem conosco e a gente vai, até o dia que a gente for desaparecer, né, nesse corpo, manter, né, essa experiência. Então não tem como negar uma emoção, abafar uma emoção, reprimir uma emoção, fingir que ela não tá ali, né? Muitas vezes ela tá intensa demais, eu acho que ela não tá certa, que ela tá errada. A gente aprende muito que as emoções são boas e ruins e isso não é correto. Tá, gente? Isso é o primeiro aprendizado para todos vocês. Como emoção básica, ela é básica, ela faz parte da minha vida. Então, eu estou diante de uma situação e a minha reação emocional, ela é a primeira coisa que acontece. Então, emoções são reações, são instintos, elas são instintivas, por isso que elas são básicas. Por isso que ela é o embrião dos sentimentos, tá? Então, conhecê-las, entendê-las e administrá-las vai trazer pra gente expressões emocionais, expressões afetivas muito mais adequadas e equilibradas, tá? Mas não significa que a gente vai ser um zen budista, assim, uma pessoa hiper perfeita, maravilhosa, sem nenhum desequilíbrio, pelo amor de Deus, tá? Isso não existe, nós somos seres duais, já falamos aí em outras lives, outras pessoas também, temos essas dualidades dentro de nós, esses altos e baixos, e eles são normais. O que a gente faz com eles podia ter essa disciplina na escola. Eu tive uma amiga tem uma amiga, né, que ela buscou isso dentro das escolas e não deu muito certo, enfim. Estamos aí buscando todas as formas possíveis e imaginárias de inserir isso. Então, as emoções, elas não são boas nem ruins, porque elas são básicas. Nós necessitamos das emoções para quê? Oi, Ângela! A gente necessita das emoções para sobreviver na vida. Se elas são reações instintivas, a nossa primeira reação diante de qualquer situação, diante de qualquer estímulo, oi, Vivi, é o quê? Uma emoção, tá? Então, esse estímulo, né, porque como é uma reação, tem que ter um estímulo, tem que ter algo aqui para poder estimular essa reação. A reação, ela é instintiva. Então, o estímulo, ele pode ser diverso, tá? Pode ser você olhar para a cara de uma pessoa e ter uma reação emocional. Pode ser um pensamento que eu tô agora pensando, ter uma reação emocional. Eu tô lendo aqui, alguém fala alguma coisa, eu boto alguma coisa, eu posso ter um emocional. Eu tô conversando com alguém, essa conversa ela vai desencadear reações emocionais. Eu tô observando algo, esse observar algo, eu estou tendo reações emocionais, eu estou experimentando uma situação, acontece algo aqui na minha vida nesse momento, eu recebo um telefone, alguém fala comigo de alguma maneira, uma memória, eu sonho, trago, né, conteúdos do meu inconsciente, eu tô aqui, de repente vem uma memória. Então os estímulos, eles são diversos, de todos os lugares que vocês podem imaginar. Por exemplo, um acidente, me machuquei, bati o braço, né, encostei a mão, cortei. Tudo isso a gente no primeiro momento vai ter uma reação emocional. Que emoção é essa, né? Essa emoção, ela vai vir de acordo com a interpretação que eu fizer desta realidade que eu tô vivendo, tá? Então uma reação, ela pode me desencadear a mesma situação, ela pode desencadear em mim uma reação de raiva, de medo, de tristeza e de alegria. Vamos falar hoje sobre essas 4 emoções básicas. Lembrando que aquele filme, Divertidamente, fala de 5, tá? E coloca o nojo inserido. E tem outros teóricos cientistas que falam de 8 emoções básicas. Mas vamos falar dessas 4, que eu acho que já dá bons exercícios, bons treinos para nós. Pra gente trazer o quê? Se ela tá revelando algo ao meu respeito, toda emoção revela algo ao meu respeito, é uma maneira de eu me conhecer, de eu me entender, de eu me compreender e de eu ter uma postura, porque é na atitude e no comportamento que a gente percebe as coisas que é concreto, aí é como que eu posso ter mais equilíbrio na minha vida e voltar pro meu eixo, voltar pro meu centro, ou compreender aquela sensação desagradável que eu estou vivendo ali naquele momento, tá? Então não tem emoção boa e emoção ruim. Tá? Dentro dos estudos, desses anos todos, dentro dos teóricos que eu estudo, dentro de toda essa galerinha aí que eu fico aprendendo com elas, né, eles comungam da mesmo pensamento, comungam da mesma percepção. Então não existe emoção boa e emoção ruim. O que existe é a
forma como eu lido com essa expressão emocional, que pode se tornar boa ou ruim. Oi, Cláudio. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda qual é essa emoção que está sendo desencadeada em mim, para que eu dê um nome para ela e aprendo a manusear, a gerenciar, a administrá-la da melhor maneira possível. Oi, Paloma. Linda. Muita gente linda aqui. Então, assim, vamos começar a falar da tristeza, tá? Como uma expressão emocional. Então, a gente tem um evento, tem uma situação, tem um estímulo, tá? Ela pode ser saudável ou não, é isso daí, Maíra. Tem um estímulo, que pode ser, por exemplo, a notícia de que eu preciso ficar em casa, não posso sair em função de tudo isso que está acontecendo, chamado Covid-19, desse vírus que está se instalando no mundo. Então, quando eu tive essa notícia, eu descobri, né, que eu preciso ficar em casa, que eu não posso sair, né, primeira coisa, vamos dizer assim. Essa notícia é um estímulo, né? Pode ser alguém contando alguma coisa, alguma experiência. Lembra que estímulos são todos, memórias, lembranças, etc. Então, no primeiro momento, né, se eu identifico, se a minha interpretação dessa notícia, vou falar dessa notícia, eu vou colocar isso e ficar em cima desse evento, tá? Eu interpreto como algo que eu tenho uma perda, que eu perdi algo. O que vai desencadear? A tristeza, gente. A tristeza é a emoção que vem a partir, ela se desencadeia, ela vai tomar conta de mim a partir de uma interpretação de qualquer coisa que eu dê o nome de perdas, né? Então a gente está vivendo aí vários lutos. Fiz uma live com a Camila, a gente falou muitas questões sobre essa questão do luto, né? Da tristeza que vem. Então ela tá aqui, a tristeza. O que acontece quando a gente fica triste? A gente tem reações em cima de cada emoção. Então, ficar triste é normal, tá bom? Quando eu vivo perdas, eu fico triste. Isso é normal. Essa emoção básica, ela é normal de aparecer no ser humano. Só que dependendo dos aprendizados que tivemos quando crianças, dependendo do entorno que a gente está vivendo, o que a gente vai receber como informação? Não pode ficar triste. Tristeza é ruim, né? Então a gente tem uma negação, um impedimento, um aprendizado distorcido, torto, a respeito de não poder se sentir triste. Então alguma coisa vai acontecer, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco, mais tarde. Que é você colocar uma emoção na frente dessa, porque você não se permite ou não sabe expressar aquela emoção ali naquele momento. Tá? Porque você não sabe nem dar nome. Então, o que a tristeza faz com a gente? A tristeza faz a gente ficar moadinho, quietinho, sem vontade, desanimado, né? A gente vai querer chorar. Chorar é uma expressão de muitas emoções. A gente chora de alegria, chora de raiva, chora de tristeza, chora de medo, tá? Então, uma das expressões é chorar. Mas quais são as características que a gente percebe, consegue identificar em nós e, lógico, nas outras pessoas também, para poder colaborar e contribuir com elas? Elas ficam amuadas, quietinhas. O olhinho, gente, das pessoas tristes são olhinhos assim, que estão lá longe, porque a pessoa não está fazendo contato e não está em contato com ela, não está em contato com aquilo, né? Ela está em contato com a dor, porque toda emoção ela vai gerar um desconforto, vai gerar assim uma como é que fala assim, uma paralisação, né? Então gera um desconforto e dor, né? É algo que o nosso ego não quer entrar em contato. Então, quando a gente fica triste, a gente fica moadinho, quietinho, é normal. Como gerenciar a tristeza quando a gente identifica essa emoção presente em nós? Não importa o estímulo que esteja ali fazendo com que eu interprete perdas na minha vida e eu fico triste. A tristeza, ela nos remete, ela nos leva a, se eu perdi, eu não tenho mais. Então eu preciso mudar esta realidade, porque aquela realidade não vai existir mais na minha vida. Então eu tenho que readaptar a minha realidade, porque aquilo eu não tenho mais. Então eu não posso mais sair de casa, não posso mais ir para o meu trabalho, estou desempregado, alguém foi embora, me separei, fui demitido, tudo que alguém roubou um trabalho meu, sei lá, tudo que diz respeito a perdas. Descobri que eu tô com uma doença, descobri que alguém tem uma doença.
tudo que traz uma interpretação de perda vai desencadear em nós uma tristeza, tá? Pode ser que no momento eu não identifique como tristeza, queira negar, não queira colocar de lado, vou colocar uma outra emoção na frente, não tem problema. Mas quando eu trago para o meu consciente, trago para minha razão, né, para o meu processo intelectual, para o meu processo racional, eu identifico, dou esse nome falando que é uma perda, esse estímulo que está me provocando, porque é essa interpretação que eu estou fazendo, a tristeza se instala. Então, uma vez a tristeza instalada, primeiro, precisamos aceitar as emoções. Elas são necessárias, elas são importantes, elas são básicas, elas nos estruturam. A gente não tem como viver sem sentir coisas, sem expressar emoções, tá? Não tem como, não dá para... Aquele papo de que você vem trabalhar, deixa sua emoção em casa ou não pode se expressar emocionalmente, isso não existe, tá? E isso causa muito prejuízo lá na frente, tá? Prejuízos comportamentais, de relacionais, prejuízos de corpo, de saúde, de tudo, tá bom? Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Que eu tô identificando, reconhecendo que eu estou interpretando isso aqui na minha vida, essa realidade, como uma perda. E aí o que eu preciso? Eu preciso me readaptar a uma nova realidade. Isso exige de mim esforço, boa vontade, né? Eu vou ter que ter uma postura diante da vida de muitas vezes aceitar é o primeiro passo, não tenha dúvidas, Amparo, minha linda querida. Então, a gente precisa buscar na nossa realidade, a realidade que eu estou vivendo, uma readaptação a essa realidade. E isso demanda tempo e demanda esforço. O que acontece quando eu não olho para isso, quando eu não entro em contato com isso? O que isso acontece? Acontece que eu vou colecionando esses estados emocionais que vão ficando... Ai, Andréia, linda querida, vão internalizando dentro de mim, eu vou fazendo essas coleções e isso vai explodir em algum momento, isso vai vir à tona de alguma forma. As depressões, né, a depressão como doença, elas são provenientes da negação da tristeza, tá? Eu nego as dores, as perdas, as mudanças que eu tenho que fazer, que toda mudança gera dor e medo, toda mudança é provocada porque aquilo eu não tenho mais, então eu vou ter que me readaptar a uma nova realidade. Então, boa noite, querida. Então eu vou ter que ter um esforço muito grande de readaptar essa minha realidade. Para as pessoas egóicas, as pessoas que têm um orgulho muito grande, que são pessoas muito orgulhosas, que têm uma dificuldade muito grande de ficar mais numa posição de humildade e de reconhecer que aquilo ela não tem mais, que aquilo não vai aparecer mais na vida dela, e etc, etc, ela vai tendo uma dificuldade muito grande de aceitar a tristeza. Então ela vai muitas vezes apresentar sintomas depressivos. E que quando eu faço, né, eu vou vivendo aquilo sistematicamente, repetindo, e aquilo vai se intensificando e vai se repetindo, vai sendo sequencial, a depressão ela se instala como doença, porque ela é proveniente da negação das tristezas, tá? E aí, o deprimido é a pessoa que está em processo de depressão, a pessoa que está com sintomas depressivos, porque sintomas depressivos não é depressão, são coisas diferentes, é uma sinalização de que eu vou entrar naquela doença, eu posso instalar essa doença em mim, tá? Então o que ela precisa? Fazer um esforço muito grande para readaptar a realidade dela. Então isso vai exigir olhar para as coisas e mudar e readaptar. Então a pessoa que tem uma dificuldade muito grande de fazer essas readaptações, de aceitar perdas, ela vai ter uma tendência, né, um pezinho muito grande ali, né, em desenvolver possíveis doenças como depressões e ter sintomas de depressões. E vai ficar ali. Então quando eu estou vivendo perda, gente, eu não vou pular de alegria. Eu não vou ficar insegura. Eu não vou ter raivas. Quando eu estou vivendo perdas, eu vou ficar triste. Então aceitar a tristeza dentro da gente e entender que, cara, eu não tenho mais isso, né? Então, por exemplo, eu não tenho mais a minha casa só pra mim, tem aqui um monte de gente aqui vivendo comigo hoje. Então eu tenho que me readaptar. Quando eu tiver mais amuadinha, tristinha, com vontade de chorar, que às vezes eu fico com vontade de chorar, arrancar os cabelos assim, aí eu falo, não, peraí, calma, eu tenho que readaptar a minha realidade, porque essa é a minha realidade agora. Então, é isso que eu tenho para hoje. Então, quem gerencia a minha vida sou eu. Quem traz o equilíbrio para minha vida sou eu. Então, eu tenho que acordar e fazer algo de diferente para mim. Buscar mudanças, buscar readaptações de maneira
mais saudável, de maneira mais conectada comigo. E quando eu vou fazendo esse esforço, eu vou fazendo esses exercícios, né? Com certeza a tristeza ela vai vir, vai entrar, se instalar, vamos vivê-la, senti-la e ela vai passar. Porque o tempo vai ajudando a gente a se readaptar a uma nova realidade. E se a gente usar a nossa mente a nosso favor, os nossos pensamentos a nosso favor, ajuda. Gente, pensamento é muito sério e é muito poderoso. Então, geralmente, quando a gente está vivendo, quando a tristeza vem à tona, o que acontece? Os pensamentos, eles são negativos. A gente vai ali e vai se reconectando, fazendo conexões com eventos e memórias de tristezas. Por isso que muitas vezes, quando alguém morre, né, perto de nós, ou alguma pessoa, a gente tem muita dificuldade, algumas pessoas, outras não, né, de estar ali, de olhar para aquela pessoa, de estar junto com ela, de conversar com ela, de falar sobre a morte. A morte é um tabu muito grande, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a morte. Olha quantas perdas estamos vivendo hoje com essa situação. Então a gente está precisando ter uma postura de uma readaptação dessa realidade, tá? Então, atentos a quando vocês se perceberem tristes, entender que isso é normal e o que exige de vocês, qual é a gerência da emoção da tristeza, uma readaptação a esta nova realidade que a gente está vendo. Então a gente está com o Covid, para variar, né? E aí, ao invés de eu ficar, de interpretar como uma perda, eu interpreto como algo. Essa é a palavra da presença, é isso mesmo. Ao invés de eu interpretar como perda, eu interpreto como insegura. Eu me sinto insegura, tá? Me insegura porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas, eu não sei se eu vou dar conta de ficar dentro de casa, eu não sei um monte de coisa. Eu fico com... Eu interpreto como algo que me deixa insegura. Quando algo me deixa insegura, então, o que acontece comigo? Eu entro no medo. Tá? A insegurança, ela é o conceito, ela é a interpretação que vocês podem usar essa palavra, tá bom? Tentar ver o lado bom da situação, sempre, sempre, sempre. Então a insegurança, ela se instala, eu interpreto algo que me deixa inseguro, o que é que vai desencadear? O medo. Então o medo, ele é desencadeado, ele é expressado quando algum estímulo que eu esteja vivendo, eu olho e interpreto, eu penso e sinto insegurança. Então, toda vez que a gente se sentir inseguro, o medinho vai estar ali instalado. O medão, o medo, né? E é uma emoção que é altamente reprimida. Quem é que nunca ouviu ou já falou, né? Que sentir medo, que bobagem, medo de quê? Que bobeira. Gente, isso é um crime, tá? Isso é um crime, gente. O que acontece é o medo, ele paralisa, o medo deixa a gente muito estagnada, né? E aí, como eu tô insegura, eu vou ficar paralisada, eu não vou ter coragem, né? Porque a administração do medo requer atitudes de coragem, e a coragem, ela é a ação com o coração, né? Então, quando eu identifico inseguranças em mim, o medo vai se instalar, ele vai vir à tona, não tem como negá-lo. Quanto mais eu nego as minhas emoções, mais refém das emoções eu fico. O Augusto Cury já fala isso. Eu gosto muito das leituras dele. Tem um livro dele chamado Treinando as Emoções, que ele fala e define isso muito bem. Então, o que é ficar... Esse termo dele de refém da emoção é dele. Então, o que é ficar refém? Refém é eu ficar paralisado sem poder ter atitude, sem poder agir. Eu fico refém, eu tô refém daquilo que tá aqui ao meu redor ou de alguém. Então, refém de uma emoção é você deixar ela dominar você, deixar ela ficar mais potencializada em você, e como o medo, ele paralisa, você fica completamente paralisado, completamente estagnado, e isso impede você de buscar, né, formas diferenciadas de agir. E aí a gente tem uma série, né, o pânico vem do medo de ter medo. Então a gente pode ter sintomas de pânico, né? A gente pode viver vários medos, porque é normal sentir medo, não tem como, tá? Não sentir medo, tá? Quando aqui falou, o medo gera raiva. O medo gera raiva porque quem tá gerando raiva, tá sentindo medo e tá gerando raiva porque tem dificuldade de lidar com as suas inseguranças, tá? Por isso que busca uma outra emoção para lidar com
que está aqui presente. Porque se essa situação está me fazendo interpretar como algo que me deixa insegura, é com o medo que eu tenho que me conectar. E o que eu faço com o medo? Qual é a forma de administrar o medo? É você trazer ele para cá, para o teu colo. Abraçar o medo. Gente, não tem outra maneira. Se eu nego, se eu jogo ele pra lá, isso vai me dominando, essas sensações de paralisação vão dominando a gente. Quais são os sintomas panicosos? Falta de ar, esquecimento, batimento, começa a ter ataque cardíaco, começa a tremer, né? Falta de ar, então, é o que mais acontece. Então, isso são sintomas psicológicos e físicos em detrimento da insegurança. Então, o medo, ele é real, ele é verdadeiro, ele é necessário, inclusive, para que eu pare, porque como o medo ele gera essa paralisação, ele gera essa estagnação, o que acontece comigo? Eu fico olhando ao meu redor e me dá uma oportunidade de observar o que está ao meu redor. E aí eu posso observar, mas o que eu faço com essa observação? Então eu preciso trazer ele para perto de mim, para o meu colo, abraçá-lo e ir com medo mesmo, tá? É assim que a gente, quando as pessoas falam, eu tenho que enfrentar o medo, enfrentar é uma palavra que eu tenho um pouco não gosto muito de usar. Por que eu não gosto muito de usar a palavra enfrentar? Porque implica negócio de guerra, sei lá, parece que a pessoa, tem gente que não gosta de enfrentamento, você vai querer ficar paralisado ali. Então vamos usar a palavra coragem. Qual é a melhor forma de você gerenciar, administrar o medo? Agir de forma corajosa. E o que é agir de forma corajosa? É agir com o seu coração. Então, por exemplo, uma coisa assim, tranquila. Quero fazer uma live, né? Mas aí eu fico tremendo, pensando o que os outros vão pensar. Será que eu vou saber falar? Será que eu vou me travar? Eu tô com medo, porque eu tô me sentindo insegura. Se eu tô me sentindo insegura, se eu quero muito, aí, Cris, como é que eu vou fazer para poder gerenciá-lo? É pegar ele no meu colo e ir com medo mesmo. Sabe, aí me preparo, boto folhinha, boto papel, treino antes, faço qualquer coisa, mas eu quero coragem, agir com o coração. Eu quero muito isso. Então eu vou fazer com que isso aconteça, tá? E outra coisa da ansiedade, que a gente fica com o pensamento lá na frente. Não, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou dar conta? Lá na frente, a gente já falou isso numa outra live também, ficar no pensamento no futuro não dá certo, porque o futuro não vai vir nunca. O futuro ele vira presente todos os dias. Uma aguinha aqui. Então o futuro, ele só vou conseguir viver o futuro hoje. Então, ficar nesse pensamento lá na frente, será aqui, o se, ele poderá muita insegurança. Essa insegurança, ela é natural, mas como é que eu vou gerenciar essa insegurança? Trazendo mais coragem para mim, trazendo mais ações conectados com o meu coração. A ansiedade crônica é porque a pessoa, como na tristeza, ela fica guardando aquilo, ela tem uma dificuldade de entrar em contato com as suas inseguranças, de olhar para elas, de identificar, de buscar compreender, de buscar saber o que fazer com a insegurança, sabe? Entrar em contato com esses incômodos, com a dor que as emoções elas provocam, porque nós somos analfabetos afetivos, analfabetos emocionais. Então, sentir inseguro é super normal. Mas quando eu não quero me sentir inseguro, quando eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com as minhas inseguranças, né, eu vou gerando ansiedade, e eu vou começando a alimentar esses sintomas, e esses sintomas que eu vou alimentando vão acabar sendo revertidos em comportamentos de ansiedade crônica que está lá no pezinho para desenvolver pânicos na vida. Então, gente, como eu falei no início, as emoções, elas revelam algo a respeito, tá? Então, quando eu estou percebendo em mim qualquer incômodo, qualquer desconforto, eu preciso dar um nome para esse desconforto, para esse incômodo. Como é que eu dou um nome? Já estamos aprendendo. A tristeza é quando esse estímulo, essas experiências, eu estou interpretando como uma perda. Eu vou ficar triste. Quando eu interpreto os estímulos, as situações, né, que eu estou vivendo como algo que me deixa insegura, é um medo que se instala. Então a gente está aqui aprendendo a administrar
uma de cada vez. E isso tem que ser exercido no dia a dia. Eu preciso ter prontidão, eu preciso estar disponível para perceber esses meus estados emocionais, né? Foi engraçado, passei o dia, trabalhei o dia todo, atendi algumas pessoas. E aí, antes da minha live, é um assunto que eu trabalho há mais de 20 anos, é um assunto que eu trato com os meus clientes há mais de 20 anos, é um assunto que eu estudo pra caramba, gosto de falar sobre eles, tem até alguns vídeos no YouTube que eu falo que ia fazer outros, acabei não fazendo, aí resolvi fazer essa live. E aí, sim, sei lá, meia hora antes da live, começou a me dar taquicardia. Eu comecei, nossa, o que eu tenho no meu coração? Aí eu falei, cara, que eu tô com medo, tô insegura, olha só que absurdo. Fui lá na minha filha conversar com ela, falei, minha filha, tô sentindo não sei o que lá. Ela, o que você tá sentindo? Eu falei, sei lá, tô com medo. Eu liguei pra minha irmã, para com isso, você fala bem. Aí eu fui e fiz uma meditação. Botei uma música, respirei, entrei em contato, chamei um monte dos guardiões aqui do fogo sagrado, que eu me conecto, fiz uma conexão comigo mesma, sabe? Entrei em contato com o meu propósito, com o para quê, a serviço de quê que eu tô fazendo isso, porque eu não tô fazendo isso por fazer. E aí eu me acalmei e abri a live e cliquei aqui e tô falando. Então, é normal, gente. Só que eu preciso aceitar, eu preciso identificar. Entende? É importante dar esses nomes, é importante trazer o conhecimento, trazer o intelecto a nosso favor, trazer como é que se diz assim, a compreensão intelectual para eu identificar o que eu tô sentindo, tá? O que eu sinto precisa ser decodificado, e eu só decodifico o que eu sinto usando o meu pensamento, usando a minha razão. E se eu tô com dificuldade, gente, de identificar, gente, procura um psicólogo, vai procurar um terapeuta, vai procurar no outro essa ajuda. Pelo amor de Deus, não fiquem alimentando, não fiquem fazendo coleção não se tornem mais ainda analfabetos emocionais e afetivos, tá? Porque as emoções básicas, como eu falei no início, elas são normais. Medo, tristeza, raiva, alegria faz parte da nossa vida no dia a dia. A gente é um pupurri de emoções, elas vêm e vão, vêm e vão. Por quê? Porque as interpretações das realidades que a gente faz, elas são diferentes. Então, se eu interpreto algo como perda, é a tristeza que se instala. Então, eu tenho que saber gerenciar a tristeza, eu tenho que me readaptar a uma nova realidade. Se é a insegurança que eu estou interpretando, que essa situação está me gerando, eu tenho que lidar com o medo, porque é o medo que vem à tona quando eu me sinto inseguro. E o medo paralisa tanto que me dá dor, me trava a coluna, dá dor aqui, dá dor ali também. Então, o nosso corpo também está falando com a gente, né? Tem a live aí que eu fiz com o Sérgio semana passada, vou fazer outra segunda-feira. Tem esses estudos, vocês podem ler Cristina Cairo, ouvir Cristina Cairo também, que é uma excelente pessoa que fala sobre a questão das dores, das doenças e das questões emocionais. Então, buscar essa compreensão, usando o nosso raciocínio, quando a gente consegue fazer isso sozinho, identificar os nossos desconfortos, os nossos mal-estares, essas emoções que vão vir, a gente consegue trazer para a razão, consegue dar um nome, faz um alinhamento e vai buscar posturas diferenciadas. Quais são elas? Administrar as emoções da maneira adequada. Tá? Da maneira adequada. Amanda, você chegou atrasada, não tem problema, a live fica gravada 24 horas e eu também tô colocando no canal do YouTube. Tem um negocinho aí que eu faço que grava em MP3 e vai pra lá. Tá bom? Depois você pode procurar lá e pode assistir de novo aqui se você puder, tá? Então, assim, essa gerência, né? Cuidar dos meus pensamentos, trazer clareza. E como é que a gente faz isso, gente? No momento presente, no aqui e agora, né? A gente só consegue decodificar aquilo que eu tô, aquela emoção, aquele mal-estar, aquela sensação, aquele sentimento, se eu uso o meu racional agora, no aqui e agora, tá? E aí eu vou buscar essa administração adequada. Tristezas, a gente precisa buscar readaptações contínuas no dia a dia. O medo, a gente tem que trazer ele para o nosso lado e se conectar com a coragem, que é a ação do coração, para se sentir mais segura e para poder viver. Então, assim, a criatividade está aí, precisamos entrar em contato com a criatividade para poder gerar, né, pensamentos diferenciados, estimular outras áreas do nosso cérebro para que a gente não fique refém dessas emoções. Vamos à raiva. A raiva como emoção básica, lembra? Medo, tristeza, medo, raiva, alegria. O filminho lá do Divertidamente
Fala de 5, né, que tem o nojinho também, que é a repulsa, né, aquilo que me repulsa. E tem autores aí, cientistas, neurocientistas, que falam de 8, que é fantástico. Então vamos para a raiva. Estou aqui, Covid, na minha vida, na minha cara, dando tapa na minha cara. Estou contrariada, frustrada, porque não posso mais fazer o que eu quero, ou porque o que eu não quero tá aqui na minha frente. Então, assim, eu não tenho condições de exercer o que eu quero, e o que eu não quero eu tenho que aprender a lidar. Então, raiva, ela se instala, ela desencadeia como emoção básica quando existe estímulos que eu interpreto como algo que me frustra e que me contraria. Então eu vou ficar irritada, ficar agitada, né? A emoção da raiva é uma emoção eu e raiva também temos um caso que precisamos trabalhar o tempo todo. A raiva é uma emoção que vai exigir da gente movimento, energia. Ninguém sente raiva. Olha, eu estou com muita raiva. Não existe. Quando a gente está com raiva, a gente faz assim, a gente quer matar, a gente quer eliminar o objeto que provocou esta contrariedade e esta frustração, tá? Então a raiva é uma emoção que, como ela é como se fosse um vulcão dentro de nós, exige da gente, né, um exercício maior de energia para poder voltar para o nosso centro, voltar para o nosso alinhamento. Então muitas pessoas, né, que têm mais dificuldade, porque a gente tem dificuldade de lidar com determinadas emoções. Para e para outros, né, para uns e para outros, né, tem determinadas emoções que são mais nefrálgicas, que é o meu canhar de Aquiles. Então aquilo eu tenho que olhar com mais carinho, tenho que trabalhar mais em mim. Tem outras que a gente já gerencia com mais habilidade, tira de letra, e é assim mesmo, tá? Então identificar qual é a mais difícil para nós é aquela que a gente tem que focar. Então estamos falando da raiva. Então tá ali. Estou contrariada, aquele estímulo, aquela imagem, aquela memória, aquela situação, aquela informação, aquela pessoa, qualquer coisa, aquela relação me gera contrariedade e me gera frustração. A raiva vai vir. Quando a raiva vem, muitas vezes ela é descontrolada. Então a gente aprendeu duas coisas. Ou eu vou gritar, explodir, vomitar, querer matar o outro, eu vou colocar essa raiva para fora, ou eu vou reprimir essa raiva, engolir essa raiva. As doenças autoimunes são provenientes desse remoer, porque eu não me expresso, eu não me posiciono, eu não falo, eu não tenho nenhum comportamento, não busco nenhuma atitude, e aí o que acontece? Eu vou internalizar isso pra mim. Então eu fico remoendo, fica um negócio, um vulcão aqui dentro. E isso me causa muita toxicidade. Então a raiva, a melhor maneira de administrar a raiva, a maneira mais adequada de administrar a raiva é parar para poder trazer coerência e parar para pensar de que maneira que eu posso voltar para o meu centro. Para muitas pessoas é necessário colocar essa energia para fora, extravasar essa energia. Então funciona dando soco na almofada, dando grito, rabiscando papel. Pega papel e rabisca, bota toda a raiva para fora, tá? Correr, fazer exercício físico, falar com você mesmo. Você pode gravar áudios, você pode ter 1000 recursos, tá? Pode ter 1000 recursos que você pode usar para extravasar essa energia que está assim exalando de você, né? Quem tem o hábito de engolir a raiva, cuidado, tá? Cuidado, porque vai provocar muita toxicidade. Quem tem o hábito de botar essa raiva para fora, cuidado, porque essa toxicidade vai pro entorno, né? E isso é muito sério. Então, buscar num primeiro momento, por exemplo, assim, tem uma história, né, de uma garotinha que tava com da garota que caiu na lama, e o vestido dela ficou todo cheio de lama. Aí a avó chega pra ela e fala assim: espera a lama secar pra gente tirar a lama, porque se eu for tirar a lama com ela mole, vai borrocar o vestido inteiro. Então deixa secar a lama que a gente tira. É a mesma coisa, deixa a raiva secar. Secar não é reprimi-la, secar não é fingir que ela não tá ali. Secar é dar um tempo pra raiva, é poder saber como que você pode gerenciá-la melhor. Então se afastar do evento, se afastar da relação, se afastar da discussão,
né? Fazer exercícios de respiração, fazer exercícios de centramento, ou fazer meditação, tentar ouvir uma música. Meditar, ficar parada não vai dar. Então bota uma música que acalma, não uma agita, pelo amor de Deus. Ou vai fazer esses exercícios físicos, rabiscar papel, respirar, para que você volte pro teu centro. Porque o que a raiva, ela exige? Ela exige um posicionamento. Ou eu tenho que dar um limite para mim, porque eu tô com raiva de mim mesma, não estou muito feliz comigo mesma, ou eu tenho que dar um limite para o entorno. Então, como é que eu vou dar esse limite? Gritando com o outro, batendo no outro, extravasando de uma maneira descontrolada? Não. Também vou ficar reprimindo, não vou falar nada? Também não. Então, eu preciso buscar me afastar um pouco, dar uma volta no quarteirão. A gente não pode mais fazer isso, então dá uma volta dentro de casa mesmo. Né? Fecha a porta do quarto, fica andando dentro do quarto, abre a janela, dá um grito, faz alguma coisa, mas rabisca papel, dá soco em almofada, dá um grito, entendeu? Vai fazer um exercício, que aí você vai voltando pro teu centro, para que os seus pensamentos possam começar a se equilibrar. E aí sim você vai buscar informações do que você precisa fazer, que tipo de atitude eu tenho que ter, que comportamentos eu preciso, né, trazer para mim ou para o entorno. Então eu tenho que me posicionar. A raiva, ela exige um posicionamento. A raiva, ela é muito importante porque ele é o impulso agressivo que faz a gente ir em busca de coisas, né? Pessoas muito pacatas, muito assim... tranquilinha, estão evitando essa energia de ir em busca daquilo que deseja, tá? Então, para vocês verem que eu falei lá na frente que as emoções básicas, elas são necessárias para a nossa vida, né? E elas revelam algo a nosso respeito. Então é muito importante que a gente entenda e compreenda, dê um nome para elas, compreenda isso e busque essa administração, essa gerência da maneira mais adequada, para que a gente possa buscar o equilíbrio e fazer as coisas que são necessárias serem feitas, tá? Então a raiva, ela vai exigir da gente esse posicionamento na vida, dar limite para os outros ou dar limite para mim, mas dar limite de uma maneira assertiva, de uma maneira coerente, de uma maneira mais equilibrada, tá? E a alegria, que a gente falou da tristeza, do medo, da raiva, agora a gente vai falar da alegria. Como as emoções, elas não são nem positivas nem negativas, elas se tornam positivas e se tornam negativas dependendo da forma como eu as administro, da forma como eu as expresso, da forma como eu as gerencio. Então a gente tem que buscar todo esse conhecimento e fazer esses exercícios diários, porque no primeiro momento pode ser difícil a gente ir identificando, mas a gente vai com o tempo aprendendo a identificar e a fazer essas administrações. Então a alegria, né, também ela pode ser prejudicial, né? A alegria, ela faz com que a gente fique alegre, ela faz com que a gente se sinta divertido, relaxado, né? É uma delícia ficar alegre, se sentir feliz, né? Bem-estar, ok. Mas a alegria, se usada para camuflar ou para ser colocada no lugar de alguma dessas emoções, ela vai impedir que essas outras emoções possam ser manifestadas, que elas possam ser identificadas, e aí se eu identifico, eu posso manifestar, eu posso identificar, eu vou gerenciar de uma maneira adequada. Então, cuidado com aquelas pessoas que falam, por exemplo, gente, eu tenho isso demais, né? A pessoa tá ali contando sobre algo muito doloroso, muito pesado, muito tenso, muito impactante, rindo. Você não sabe o que aconteceu, eu descobri que eu tô com câncer, e começa a rir. Eu já vi isso várias vezes, tá? Eu mesma já falei rindo de coisas que estavam me deixando tensa, porque eu não tava conseguindo. Ok, aceitamos isso em nós e nos outros, para depois a gente parar para trazer para a consciência, para o entendimento, para saber como gerencia. E aí sim a gente vai administrando e gerenciando. Então não tem que negar, não tem que julgar, não tem que brigar com ninguém nem com a gente mesmo. A gente tem que trazer a aceitação. Porque a aceitação vai me dar presença. E uma vez na presença eu vou poder usar as minhas funções cognitivas, o meu raciocínio, o meu intelecto, para poder... rindo de nervoso, é isso mesmo, para poder decodificar essa sensação. E uma vez decodificada, dando esse nome, aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar a melhor forma de me adaptar, a melhor forma de gerenciar isso, tá? Obrigada, gente. Beijos, beijos, beijos. Então,
A alegria, ela é fantástica, ela é maravilhosa, mas cuidado se vocês não estão usando a alegria para camuflar, para impedir que uma tristeza, que uma raiva, que uma insegurança, que um medo venha à tona, né? Porque é muito comum a gente usar algumas emoções para poder dar conta daquela emoção real. Então, como é que a gente vai saber que aquele desconforto, aquela sensação, aquela emoção ali, ela é real ou não? Fazendo a pergunta, essa situação, esse estímulo que eu estou interpretando é perda, é tristeza, é insegurança, é medo, é contrariedade, frustração, é raiva, me deixa relaxada, é alegria. Então, assim, impaciência tem a ver com raiva, impaciência tem a ver com frustração, com contrariedade. Então, pessoas impacientes, nervosas, irritadas, magoadas demais, são pessoas que têm dificuldade de lidar com frustrações e com contrariedades. Então, não está acontecendo o que eu quero, não acontece da maneira que eu gostaria, né? E o que eu não quero está acontecendo. Então, isso vai me gerando uma impaciência, uma irritação. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que botar um pouco essa energia, porque a raiva, ela demanda energia. Por quê? Porque a raiva, ela faz com que a gente tenha esse impulso de buscar coisas, e quando eu preciso me posicionar diante de pessoas ou de mim mesmo, de situações, exige esse impulso, né? Então, a impaciência é uma forma desequilibrada, né? Uma forma que não muito saudável, não muito adequada de expressar algo que eu preciso dar limite para alguém ou dar limite para mim mesmo, tá? Bom senso. Então, pessoas com muito bom senso, justiça ao extremo, elas estão impedindo elas mesmas de entrar em contato com essas emoções básicas. Porque as emoções básicas, o ranço, tá mais pro nojo, né? Aquela coisa do divertidamente fala do nojo. Então, assim, pessoas muito pacatas demais, nananana. Gente, elas não estão entrando em contato com essas emoções, porque as emoções, elas são de verdade, elas existem, a gente nasce com elas simplesmente nos embasam. Então, elas têm dificuldade de entrar em contato com inseguranças, com perdas, com contrariedades, com frustrações. Isso foi um aprendizado na vida dela, ela foi levada a ser assim. Entendeu? Então, assim, é óbvio que você ter uma postura adequada, uma postura equilibrada é maravilhoso, mas a gente é um ser dual, a gente é um analfabeto emocional e afetivo, então a gente vai entrar nessas oscilações, nessas loucuras emocionais. Então, como a gente precisa aprender a nos gerenciar, é lógico que pode ter equilíbrio, deve-se ter equilíbrio, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Nem sempre esse equilíbrio ele vai acontecer. Então, isso que a gente tem que entender é que o ser humano, ele é dual, o ser humano, ele tem essas oscilações. E vão ter pessoas que vão temos sempre escolhas. Mas a escolha vem, quando eu faço uma escolha, eu faço em detrimento de todo um conhecimento que eu tenho. Então, vão ter pessoas, por exemplo, que têm ainda dificuldade de gerenciar impaciências, irritações. A raiva para essas pessoas, frustrações, contrariedades, ainda é muito difícil dela trazer esse equilíbrio como expressão primeira, né? Então, é muito importante as pessoas que convivem entender também. E cabe à pessoa identificar que ela foi além, identificar que ela atropelou, identificar que ela foi um trator, né? Então, assim, as relações, elas precisam, como é que fala? Ter essa premissa, né? Quando a gente tem esse entendimento em nós, a gente vai levar esse entendimento para o outro. Quando eu entendo que e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é não trazer pra gente, é não levar pro pessoal. Mas é óbvio que machuca, é óbvio que incomoda, mas eu preciso também entender que o outro também tem dificuldades. Gente, eu não tenho as respostas todas para tudo, não. Eu tô aprendendo igual vocês, igual a todo mundo, tá? Nas minhas terapias, né, no meu aprendizado, no meu autoconhecimento. O que a gente tem aqui tem pessoas que não têm limites, tem pessoas que estão imaturas, tem pessoas que são egocêntricas, que só pensam nelas. Então, porque falta a gerência das emoções, para mim, assim, a busca de trazer esse equilíbrio para o ser humano e cada vez mais ele poder entender que ele pode se conectar, sair desse embrião que são as emoções,
que é o embrião dos sentimentos, ele pode ir gestando esse embrião, aprendendo a administrar e a gerenciar essas emoções, para que as expressões de sentimentos elas possam ser mais adequadas, elas possam ser mais assertivas. E isso é um aprendizado para todos nós, né? É muito importante que a gente... faltam só alguns minutinhos para acabar a live. Então, assim... toda expressão emocional revela algo de alguém, revela algo da gente, óbvio, tá? E a gente pode começar, o melhor caminho é a gente cuidar de nós, é a gente trazer isso para nós e ser verdadeiros. Então, se tem alguma coisa... Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, gente. A gente tem que buscar isso. Os terapeutas estão aí, os psicólogos estão aí para ajudar a gente para esse autoconhecimento. O que eu estou falando aqui é de autoconhecimento. Então, a gerência das emoções, ele começa na gente conosco próprio. Quando a gente começa a entender as formas como a gente reage diante das coisas, a gente começa a ter uma noção maior, né, um entendimento maior, um conhecimento maior de que eu ultrapassei o limite do outro, estou ultrapassando o meu limite, não estou agindo de uma maneira adequada na expressão daquela minha emoção, e eu vou buscando, né? Eu vou buscando... como é que se fala? Esse equilíbrio. E o outro também pode fazer isso, sabe? O outro também pode, de uma certa forma, contribuir, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né, nesse Covid, o quanto a gente está precisando aprender a gerenciar as nossas emoções, e esse está um excelente momento, e também olhar para o outro de uma maneira diferente. Gente, não é fácil. Sabe, não tem cartilha, não tem manual, mas tem exercício diário, tem boa vontade, tem pronto. Eu preciso estar, me colocar, como é que fala assim? Gente, mais uma vez, vai estar gravado em 24 horas aqui no Story, e eu também estou conseguindo colocar lá no meu canal do YouTube, tá? E aí vocês podem assistir à vontade e perguntar coisas, entrar em contato comigo para perguntar, para conversar, não tem problema nenhum. E também indicar e encaminhar para quem vocês quiserem. Estão querendo a parte 2, vamos fazer a parte 2. Com certeza. Então, assim, é fundamental que a gente vá começando com as emoções básicas. Vamos começar com essas 4? Que tal? Medo, raiva, tristeza, alegria, começar a gerenciar isso no nosso dia a dia, prestar atenção na gente, nessas reações, porque são as interpretações da realidade que eu faço que geram essas reações, e a emoção é o embrião, ela é uma reação, ela é instintual. Se eu começo a me dar conta, a trazer isso pra mim, né, com clareza, né, tem que ter disponibilidade, tem que estar disposta, porque é um exercício, é igual malhar, para ficar malhadinha, para ficar sequinha, tem que fazer exercício todo dia, né, senão o músculo volta para aquele estado. Então é importante que a gente faça esse exercício diário, começando por nós, identificando essas 4 emoções. A gente já vai compreender muitas das nossas reações, muito das nossas atitudes, muito dos nossos incômodos, muito dos nossos todo incômodo que está dentro de mim tem a ver com os meus conteúdos que estão vindo aqui à tona. Então isso é muito importante, gente. A gente fazer esse exercício diário, tá? Né? Se colocar disponível para isso, já começar a... Como é que fala? Somos aprendizes, isso mesmo. Aprender o tempo inteiro. Autoconhecimento é aprendizado, e quando mais eu faço esses exercícios dessas percepções diárias, mais eu vou sabendo gerenciar as emoções. Em mim, mais eu reconheço no outro, mais eu consigo também contribuir e colaborar com o outro também. E muitas vezes eu contribuo e colaboro com o outro, não me deixando ser reativo à reação do outro. Outro exercício também difícil pra caramba, mas a gente tá aqui pra isso, pra aprender, simplesmente pra aprender. Não, se nós nos colocarmos no lugar de aprendizes, de aprender, a gente já abre aqui um leque de possibilidades para nós. Gente, ai meu Deus do céu, se é raiva ou tristeza. Eu falei, ouve de novo a live, tá? Raiva é quando a gente está se sentindo contrariado e frustrado. Eu interpreto como contrariedade e frustração, e tristeza eu interpreto como perda. Olhar para as nossas dores, tem que ter muita coragem. Faltam 2 minutinhos, gente. Vai estar lá no canal do YouTube, daqui a pouco eu vou colocar lá. E tem aí 24 horas para poder vocês verem também, tá bom? Procurem ajuda de pessoas, né, de profissionais, tá bom?
Se precisar, gente, muita gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo, tá? Até a próxima live. Beijos, beijos. Obrigada pela presença de todos, tá bom? Desculpa se eu não respondi alguém que eu não vi, tá? Beijo, gente. Tchau.